Nas entranhas da cidade de Londres, capital da Inglaterra, uma rede de túneis transporta esgoto sob as ruas da cidade há mais de 150 anos. Esses túneis carregam sujeira, aquelas que saem da casa das pessoas, e por isso os túneis precisam ser limpos frequentemente. No entanto, no ano de 2017, enquanto um desses trabalhos de limpeza estava sendo feito, algo estranho num lugar escuro foi encontrado, dando um susto nos funcionários que realizavam a limpeza do túnel. Essa coisa estranha que foi encontrada era algo sólido, tão pesado ou quase quanto uma baleia azul, o maior animal do mundo. Era literalmente um monstro misterioso e nojento. O que a equipe que encontrou isso decidiu fazer? Como retiraram aquilo dali? O que era essa coisa estranha? Depois de analisar a história desse túnel, veremos que objeto era esse escondido abaixo de Londres. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e siga o Mundo Desconhecido por meio de nossa conta oficial no Instagram. No início do século XIX, quando o mundo havia passado parcialmente pelo momento de mudanças que veio com a Revolução Industrial, Londres, que tinha iniciado essa revolução primeiro, abrigava cerca de 3 milhões de pessoas. E embora isso fizesse da cidade uma das mais populosas do mundo, também tornava as condições dela preocupantes, trazendo situações desagradáveis em vários sentidos. A maior parte do rio Tamsa, por exemplo, que flui pela cidade, funcionava como uma espécie de esgoto a céu aberto naquele momento, durante o século XIX. Claro que não podíamos esperar que alguma coisa boa saísse daí, e, portanto, sem surpresas, essas condições foram desastrosas para a saúde da população de Londres. Afinal, esgoto à mostra era um ambiente completamente propício para que as pessoas adquirissem doenças bacterianas. À medida que as bactérias se reproduziam no suprimento de água da cidade, doenças como a cólera se tornavam comuns. Por isso, podemos dizer que é até um milagre que o progresso humano tenha prevalecido nessa época, sendo que o mais comum é que grande parte da população viesse a óbito devido às condições. Porém, com o tempo, os cientistas perceberam o que estava causando os surtos de doença na cidade, e o governo britânico começou a tomar medidas para modernizar o esgoto de Londres. A cólera é uma doença fatal e que estava instaurada em Londres por água contaminada que vinha do rio que corria a cidade. O principal sintoma da cólera é a diarreia aguda, que drena o corpo de nutrientes e fluidos. Em 1831, houve um surto global. Ela se originou na Índia, mas se espalhou pela Europa e chegou à Grã-Bretanha. Este surto acabou com a vida de mais de 6.000 pessoas em Londres. Na época, a causa da doença era ainda um grande mistério. Tempos depois, a ligação entre a doença e a contaminação da água potável pelo esgoto humano era suspeita por alguns. Para esses alguns, que eram cientistas, era óbvio que a água do Tamsa, quando vista através de um microscópio, estava longe de ser limpa. Por seu aspecto sujo, essas águas se tornaram até mesmo alvo de piadas que vinham acompanhadas de maravilhosos desenhos animados de campanha nos jornais de Londres. No entanto, naquele momento, a opinião dominante era a teoria maismática, de que a doença se espalhou pelo ar seco. Não era a água poluída que era mortal, mas o próprio cheiro dela. Isso, é claro, segundo aqueles que confirmavam a teoria maismática. Em 1848, o governo estabeleceu uma comissão metropolitana de esgotos. Depois de fazer um convite geral aos engenheiros para enviar propostas para lidar com o esgoto de Londres, foi contratado um engenheiro com experiência em métodos de drenagem terrestre, Joseph Bazalgette. O engenheiro civil Joseph Bazalgette foi o homem designado para iniciar o projeto dos novos esgotos e precisava elaborar planos para uma extensa rede subterrânea que deveria fazer com que todos os canos de esgoto da cidade se conectassem. Além disso, para evitar qualquer contaminação e diminuir o surto de doenças bacterianas,
essa rede de esgoto iria desaguar num ponto distante do rio Tamisa, longe da população em geral. Esse foi o projeto criado por Bazalgette e que logo se tornou real na prática. Assim, a conta que isso custaria ao governo foi debatida durante 3 dias e tornou-se lei em 2 de agosto de 1858. Apenas 18 dias após a apresentação do projeto de lei e 2 meses após o Grande Fedor, a lei do parlamento exigida foi implementada. E então, Bazalgette estava pronto para começar a trabalhar e tirar seu projeto do papel. O esquema de Bazalgette foi um feito extraordinário da engenharia. Envolveu a construção de grandes novos esgotos interceptadores que coletariam o esgoto da matriz existente e os moveriam do rio Tamisa abaixo. Na margem norte, o esgoto seria transportado para o leste até Beckton, 13 quilômetros a leste da catedral da cidade, para ser armazenado e descarregado na maré de saída. Na margem sul, o esgoto fluiria até Crossness, 3,2 quilômetros à frente, onde o mesmo aconteceria, desaguando longe. A maior parte do esquema foi cuidadosamente planejada para fluir por gravidade, mas em pontos críticos, todo o esgoto teria que ser bombeado para um nível mais alto usando enormes bombas de vapor. Bazalgette substituiu 265 quilômetros de esgotos antigos e construiu 1.170 quilômetros de esgotos novos e funcionais que atendiam a grande população de Londres. Sua construção exigia a escavação manual de 3,5 milhões de metros cúbicos de terra. Afinal, não haviam escavadeiras mecânicas na época. Era tudo feito no braço de operários. A construção consumiu 318 milhões de tijolos e a demanda foi tal que reforçou o preço deles em Londres em cerca de 50%, gerando um gasto extra no trabalho. Construída entre os anos de 1859 e 1865, o sistema de Bazalgette teve um efeito imediato na saúde pública, impedindo que outro surto de cólera devastasse a cidade quando chegou o ano de 1866. O mais surpreendente é o fato do sistema de esgoto ainda estar em uso até hoje, na era moderna. E, embora os túneis vitorianos tenham sido modernizados ao longo dos anos, eles continuam a formar a espinha do sistema de esgoto de Londres cerca de 150 anos após a sua construção. De fato, no entanto, à medida que a população de Londres continua a crescer, os moradores voltam a se familiarizar com os problemas de um sistema de esgoto inadequado, visto que foi construído agora há bem mais de um século. O rio Tamisa também sofre com a poluição e as fortes chuvas trazem resíduos que saem dos esgotos de volta à cidade. Porém, o foco do vídeo de hoje não é esse. Afinal, sob as ruas de East London, outro horror mais moderno foi descoberto recentemente. Em setembro de 2017, trabalhadores da Thames Water realizavam uma inspeção de rotina nos esgotos, uma espécie de limpeza, quando algo impressionante foi descoberto, quebrando completamente o aspecto de trabalho rotineiro que a limpeza tinha. A equipe tropeçou em algo bizarro que estava bloqueando o túnel de vários metros de altura abaixo da cidade, e a natureza da descoberta deixou muitas pessoas surpresas. Tratava-se do que é conhecido como fatberg, ou iceberg de gordura. Um monstro feito de gordura e que se deve ao acúmulo de resíduos em um único ponto. Impressionante! O iceberg de gordura encontrado pela equipe de fornecimento de água e que estava bloqueando o túnel possuía um comprimento de 250 metros e pesava aproximadamente 130 toneladas. Exatamente, 130 toneladas de gordura acumulada. É a maior descoberta na história de nossa empresa e levará 8 semanas à nossa equipe para retirar esse monstro em condições de trabalho desafiantes, disse Andrew Rowntree, diretor da empresa de água e esgoto South West Water, que encontrou o composto sólido de gordura durante a inspeção de rotina. Logo após a descoberta do fatberg, 8 funcionários da Thames Water receberam a tarefa de tentar quebrá-lo.
Vestidos com roupas de proteção, a equipe usou pás e mangueiras de alta pressão para cavar o bloqueio. No entanto, romper a massa de resíduos congelados não foi uma tarefa fácil. Um fatberg se forma de maneira bem semelhante a uma bola de neve. Lenços umedecidos, papel higiênico, embalagens de plástico, fraldas e gorduras de vários tipos se acumulam aos poucos, e depois esses materiais se transformam em um bloco gigantesco e denso. O pedaço gigantesco de gordura, que passou a ser chamado de iceberg monstro, também ganhou as páginas dos jornais. E como dissemos, foram necessárias várias semanas de trabalho para quebrar o fatberg e tirá-lo do caminho no esgoto. O principal é que esse tipo de coisa poderia ser evitada. Bastaria que as pessoas não jogassem esses elementos no esgoto da cidade, e sim no lixo, que pode ser reutilizado. Quem diria que abaixo da cidade de Londres um problemão tão grande estaria instaurado, não é? Isso se tornou ainda mais preocupante quando a pandemia do coronavírus estourou no Reino Unido.